Livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Espírito Santo, ajuda-nos a não apenas discernir o Evangelho de Jesus Cristo, mas o vivenciar em favor do outro, porque para isso fomos chamados, para sermos disseminadores de uma esperança viva, efetiva e transformadora, mesmo diante dos turbilhões da realidade da qual fazemos parte. Apocalipse 3, versículo 10 ao versículo 12. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, pois desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. A partir do texto de Apocalipse 3, do versículo 10, 11 e 12, me estribo na correspondente reflexão minuciosa ou elucubração, e os convido para razoar comigo com o tema: a escatologia não foge da vida? A escatologia foge ou não foge da vida? A minha trajetória em sentar em meu começo, dentro do espaço evangélico, sempre eu ouvi a abordagem de um futuro pleno, de um novo céu e de uma nova terra, de um lugar com ruas de ouro, das portas de pérola, das vestimentas brancas, de nossos encontros com os profetas e discípulos, como com outras figuras proeminentes, enfim, como partícipes da terra prometida, que a escatologia ela se ocupa com o estudo dos últimos eventos antes do retorno de Jesus. Aliás, um espaço sem dor, sem aflição, sem as vicissitudes ou alternâncias, nem sempre apetecíveis ou apreciáveis, ou aprazíveis ou agradáveis da vida, sem nada disso. Enfim, sem mais carregar a certeza da morte, do fim da minha existência. Parto das abordagens feitas acima e me debruço sobre qual o papel da escatologia, qual o papel do estudo dos últimos eventos e da consumação do futuro, tão apregoado quando observo para o movimento ora vivenciado, para a realidade a qual estamos. Qual o papel da escatologia, ou do estudo dos últimos eventos? Sem sombra de dúvida, ao falar de escatologia, traz as questões da vida e da morte. De certo, o papel das religiões por nos proporcionarem a condição de haver um futuro sem nada, de não haver um futuro sem nada, um futuro após a nossa trajetória aqui, porque há algo após o fim da nossa existência por aqui. Agora, quando se menciona temas correlacionados tanto à vida quanto à morte, devemos compreender se tratar dos assuntos práticos e concretos da vida e não das especulações. Agora, quando se menciona temas correlacionados tanto à vida quanto à morte, devemos compreender se tratar dos assuntos práticos e concretos da vida e não apenas das meras especulações. Ora, se eu me estribo na dimensão escatológica, conforme contido nas Escrituras Sagradas, não posso ficar de braços cruzados, fingir que nada acontece ao meu redor, fazer vistas grossas e esperar o fim de tudo para, por fim, fazer parte da nova Jerusalém, da terra prometida. Faço tais pontuações porque o Deus da justiça, da inteireza ou da paz, da vivacidade ou da alegria, nos chama para iniciar esse futuro a partir de onde estamos, sem deixar de não considerar as realidades desmoronadas pelos revés da vida.
Novamente lerei esse trecho. Faço tais pontuações, porque o Deus da justiça, da inteireza e da vivacidade, nos chama para iniciar esse futuro consumativo, pleno, absoluto, a partir da realidade de onde estamos. Sem não deixar de considerar, mas considerar realidades desmoronadas pelos reveses da vida, como por exemplo, de famílias, seres humanos atingidos pela pandemia Covid-19. Peço desculpas por não haver nenhuma intenção da minha parte de ofender ninguém, mas com a serventia de pregações pautadas nas narrativas de um futuro no porvir, sem se dirigir aos que sofrem e padecem de vida? Acredito com veemência a escatologia objetiva se manifestar no tempo presente, para vivermos uma efetiva esperança não tola, não acovardada, não conformada. Se o reino de Deus é chegado, nossa leitura escatológica não pode permanecer nos enredos cosmológicos, siderais, extemporâneos, mitológicos. A escatologia divina de Jesus, o Cristo, parte do tempo presente. Atenta-se para a situação existencial do ser humano, numa dimensão de ser uma voz de protesto e não de conformismo. Fomos chamados para sermos vozes de protesto e de não conformidade, com todas as faces de maldade e de anulação da vida. Vale o hino das palavras de Ernest Bloch, filósofo e pensador judeu, ao nos dizer de que as coisas podem ser diferentes. Tal afirmação quer dizer, as coisas também podem tornar-se diferentes na direção do mal, o que deve ser evitado, ou na direção do bem, o que é recomendado. Destaque ou logo, falar de escatologia não pode ser esquecido de que nos chama para uma interdependência de ação e de mudança. Para uma interdependência pautada no mover de escolhas e de um movimentar de interferências. No tempo presente, no agora, no já, no hoje, nessa tarde de domingo. Não por menos, enquanto houver a leitura de uma escatologia voltada à espera, como se a obra de Cristo já tenha ou já tivesse sido encerrada, finalizada e pronta, então não há muito a fazer. Senão a recompensa por termos sido obedientes, procedido conforme as cartilhas do certo. Por consequência, passamos a aceitar a realidade vivenciada sem nos importunarmos por mais nada, sem permitir os lampejos da esperança substancial do reino de Deus, de paz, de justiça e de alegria, paz e inteireza, mesmo diante dos entrechoques, mesmo diante das dicotomias ou das oposições, mesmo diante das colisões da vida, de justiça, a justiça qual nos restaura e nos reconcilia, de alegria, de vivacidade. Ao falar de escatologia, adentramos na realidade da ressurreição de Cristo. Não como um acontecimento estático e distante de nós, diametralmente oposto, um acontecimento participativo, inspirador, libertador, restaurador e vivificador. Se eu vivo a ressurreição de Cristo, eu sou atingido, alcançado, impactado, abarcado, envolvido ou abraçado por esse acontecimento participativo, inspirador, libertador, restaurador e vivificador aqui nessa tarde de domingo. Dou mais uma pinçada. Se creio no novo céu e numa nova terra, sem delongas, sem sublimações, sem vernizes teológicos, sem elucubrações ou profundas reflexões filosóficas, devo ser um não a todos os espaços de destruição da vida. Devo ser um não a todos os espaços de infernos. Porque quando mulheres são violentadas, quando crianças são abusadas, quando bolsões de miseráveis se espraiam, isso são pedaços de infernos, pelo qual pessoas são removidas do seu estado de ser imagem e semelhança de Deus. Digo tais afirmações porque seguimos uma direção, essa direção que sobrepuja ou ultrapassa um futuro sem nada e crê num futuro que se gesta no tempo presente. Em Jesus fomos chamados para não vermos um futuro sem nada, mas um futuro que se gesta a partir do tempo presente. Porque sem isso acabamos no desespero, acabamos na mais profunda desesperança ou banalidade. Talvez quantas pessoas estejam em situações análogas, semelhantes ou parecidas, em um estado de desesperança ou de banalidade, na mais profunda, ou seja, como se tudo estivesse perdido, não houvesse mais nenhuma alternativa.
Ademais, a escatologia legítima não foge da vida, aponta-nos um futuro de encontro com Deus que deve começar no tempo presente e que possamos, a começar entre nós, em nós e entre nós, a permitirmos sermos gestados por essa leitura da escatologia, a qual terá o seu consumar no novo céu e numa nova terra, uma terra prometida, creio nisso, mas que os seus lampejos, eles querem se desdobrar, se prolongar, se espraiar, se disseminar, se proliferar virulentamente em pequenos atos, em pequenos gestos, a começar com cada um de nós. A bom amor do Senhor nos ajude em um cenário estigmatizado ou marcado por tantas tensões, por um estado de desesperança. A boa amor do Senhor possa nos encher, nos embriagar, nos inebriar, nos fazer embevecer com essa esperança a qual nos faz ir adiante e a qual podemos encontrar nessa narrativa específica, conforme pude ler ao extrair todo o conteúdo do texto de Apocalipse, capítulo 3, entre os versículos 10, 11 e 12. Que a boa amor do Senhor faça com que possamos perceber isso. Ele nos chama para vivermos esse futuro pleno a partir daqui, a partir de agora, neste domingo, em Jesus Cristo. Amém. Que a boa mão do Senhor possa ir ao nosso ser, aos nossos corações, a nossa alma, toda a nossa existência, inteireza e integridade, e acreditar nessas verdades por meio da boa mão do Senhor. Amém.